palavra de Deus. Mas antes de irmos para a palavra de Deus, algumas pessoas se destacam na congregação hoje, né? Algumas pessoas importantes que recebem, sempre quando vêm, recebem o nosso carinho, são amigos da igreja, né? E algumas pessoas que não são amigos da igreja, sempre estão aqui ou tentam estar, mas abrilhantam a nossa congregação hoje com a sua presença. Eu preciso falar alguns nomes aqui, né? Aqui a gente tem o meu aluno, o Wellington. O Wellington está com a digníssima Dani ao lado dele. Recebe o carinho da igreja para esse casal? É porque faz tempo que eles não aparecem aqui. E aí, quando eles aparecem, eu tenho que ler. Só para vocês verem que vocês são amados. Mas o Wellington não veio sozinho, né, Wellington? Trouxe quem contigo, Wellington? A tua irmã. Bem que eu vi que o olhar ali tinha um olhar poderoso, diferente. Como é que é o nome da irmã do Wellington? Ellen. Recebe o carinho da igreja também. Isso não vai embora, tá, Ellen? É um carinho assim para você ver a gente. A gente tem o Gui, tá de férias lá no fundo. O Gui é da casa, né? Recebe o carinho também. O Gui é interno lá no IACS, então a gente não vê ele o ano inteiro. E aí nas férias ele fica aqui com a gente. Que bom que você está de volta aqui, Gui. Ontem eu queria ter te abraçado lá nos jovens, não consegui. Todo mundo foi na volta do Gui, não deu, mas aí hoje está aqui meu carinho para ti, tá? Do lado de cá, a gente tem a Tamara. Tamara hoje veio com a filhota, né? A Tamara está voltando a ficar conosco aqui. Recebe o carinho da igreja, Tamara. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo, tá? Então são pessoas que a gente tem já uma estima, que tem um carinho, então, e é diferente. Então, para vocês conhecerem, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. É claro que, se eu estou feliz, imagina como é que está a pessoa de Jesus. Sem dúvida, ele está muito mais feliz. E você também merece um aceno, né? Você veio, você também merece um aceno, não é? A gente acena para aqueles que estão vindo, que estão visitando, que são amigos e tal, mas a gente também merece esse carinho nosso, né? Que Deus abençoe todos nós nessa noite. Eu queria convidá-los para você abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Hoje, nós vamos estudar um evento interessante que ocorreu e que ocorre na palavra do Senhor Deus, e vamos entender algumas coisas interessantes. O título da mensagem de hoje é Deus fala ao seu povo. E a ênfase aqui é tentar perceber que quando Deus fala, quando Ele fala de verdade, quando nós percebemos que é Ele falando conosco, como é que será que de fato é a nossa reação diante da palavra poderosa de Deus e, mais do que isso, diante da presença do Senhor Deus. Então, antes de nós fazermos a leitura do texto, de um dos textos que nós vamos meditar nessa noite, eu queria convidá-los para nós orarmos mais uma vez. Então, assim como você está, vamos conversar com o Senhor. Nosso Deus amado, obrigado porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, como diz a Bíblia, é eficaz. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é afiada. A Tua palavra é poderosa a ponto de transformar. A Tua palavra edifica. A Tua palavra destrói. A Tua palavra é a que nos guia para não andarmos perdidos nesse mundo. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por entendimento dela agora. Se vamos ouvir Tu falando conosco por meio das Escrituras, que eu seja o Teu porta-voz, que o Senhor, através do Espírito Santo, use a mim para guiar aqui essa mensagem, mas que eu não seja o mensageiro. Que eu seja só um instrumento aonde o Senhor coloca a Tua mão poderosa para tocar na igreja. Que antes que a mensagem chegue aos ouvidos daqueles que estão sentados na minha frente, que ela possa encontrar morada no meu coração e frutificar em minha vida. Eu me entrego agora nas Tuas mãos, peço que o Senhor seja o pregador, que o Senhor seja o intérprete, que o Senhor seja aquele que explique,
E que todos nós, ao ouvirmos aquilo que tu tem proposto para nós, venhamos tomar uma decisão exclusiva essa noite de que essa palavra não seja somente algo que nós viemos para ouvir, mas que seja algo que nós estamos dispostos a praticar. Por isso nós entregamos nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 20. A grande maioria de nós conhece essa passagem como sendo a passagem que contém os 10 mandamentos. Mas o verso 18 e o verso 19 nos diz o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, o sonido da trombeta e o monte fumegante. E ouvindo isso, o povo tremendo pôs-se de longe e disse a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Então veja, Moisés está no Monte Sinai, estava na presença do Senhor Deus, mas ao pé do monte, lá no início da montanha, estava toda aquela multidão, 1 milhão de hebreus. Eles tinham acabado de sair da escravidão do Egito, Deus havia libertado eles, o mar tinha se aberto, eles viram todas as pragas que Deus fez com que caísse aos egípcios, Deus libertou eles de forma poderosa, miraculosa e nem um pouco discreta. Deus mostrou que Ele é poderoso. Deus se revelou para aquele povo. E diante das revelações dos milagres, todos que tinham acontecido, que o povo presenciou e viu, diz aqui esse texto, que o próprio Deus vem falar com o povo. Veja, o povo não só viu milagres poderosos, não somente viu a ação extraordinária do poder de Deus, mas o próprio Deus agora vem para conversar com o povo. E quando o povo entendeu quem era Deus, a sua grandeza, a sua soberania, a sua glória, o tamanho de Deus, o povo viu o tamanho que ele era. Qual era o tamanho desse povo? Pequenininho, miserável. Quando Deus falou, o povo não suportou. A ponto de o povo chegar para Moisés e falar assim: Moisés, fala tu para a gente. Nós não aguentamos estar na presença de Deus. Nós não aguentamos a glória do Senhor. Moisés, fala tu conosco, porque se Deus falar diretamente conosco, como fez, tudo tremeu. Você viu que o texto dizia isso? Tudo tremeu. Houve relâmpagos, houve vozes, os anjos estavam lá. Tudo foi movimentado na terra para que Deus falasse com aquele povo diretamente. E aí o povo disse assim: nós não aguentamos. Moisés, seja o nosso intermediário. Conversa você com Deus e o que Deus te falar, fala para nós. Olha que interessante. No livro Patriarcas e Profetas, na página 340, nos diz assim: jamais antes o homem havia presenciado uma manifestação tão grandiosa da majestade de Deus. A glória de Deus, ou a glória da sua presença, parecia insuportável, penetrando até o âmago da alma. Cada som da poderosa trombeta parecia-lhes um chamado à morte. Os anjos velavam o rosto ao aproximar-se da presença de Deus, e o povo, com o coração a tremer, cobriu os olhos, temendo ser destruído pela glória insuportável. Os que podiam contemplar a glória de Deus com reverência não aguentaram e caíram por terra. Temeram serem destruídos pelo terror e pela glória da presença do Senhor. Sentiam-se incapazes de resistir a esse contato direto com o infinito. E pediram a Moisés que servisse de mediador. Aterrorizados e humilhados disseram: fala-nos tu e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Veja, o relato bíblico apresenta Deus no jardim do Éden criando Adão e Eva, e apresenta Deus no jardim do Éden vindo conversar com a humanidade. Agora, a próxima vez em que o relato bíblico diz que o próprio Deus conversa com a criação, está aqui. E ao conversar com a criação mais uma vez, depois de muitos anos de pecado, o pecado já escravizando, maltratando, humilhando, envergonhando o povo, a humanidade já distanciada daquilo que Deus tinha proposto para a sua vida,
não aguentou ficar na glória de Deus. Incapazes de resistir ao contato direto com o infinito. Esse era o ser humano. Eu acho que por mais que o tempo tenha passado de lá para cá, se Deus nesse exato momento se fizesse ouvir exatamente poderoso como Ele é, será que nós reagiríamos de forma diferente? Eu tenho a absoluta convicção de que não. Seríamos exatamente igual ao povo de Israel. Senhor, nós não aguentamos. Pode usar o teu servo para que a gente continue te ouvindo. É ou não é verdade? Olhando para quem nós somos. No livro de Isaías, no capítulo 6, abra lá sua Bíblia, Isaías capítulo 6. O profeta Isaías, ele recebe o chamado de poder estar na presença de Deus e ser por Deus utilizado para falar diretamente ao povo do Senhor. Então veja, de lá para cá Deus vem falando ao seu povo, a mim e a você, aqueles que querem adorar a Deus, não de forma direta. Deus vem usando a intermediação ou a mediação dos profetas. Não é isso? E no livro de Isaías, Deus faz um chamado a um profeta, o profeta Isaías. E no capítulo 6, o verso 5 diz assim: Então disse eu, ai de mim, e quem está dizendo aqui é o profeta Isaías. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele olha o Senhor na sua presença, no seu trono, diante da glória e majestade de Deus, quando Deus o chama em visão, e não foi pessoalmente. E em visão, contemplando a glória, a majestade, a onipotência, o infinito Deus, ele não suporta, e ele diz assim, ai de mim. Essa expressão é utilizada porque ele pensa que está prestes a morrer. Da mesma forma como o povo de Israel estava à beira do Monte Sinai, achava que ia morrer se continuasse ouvindo a voz de Deus, Isaías também, diante daquela grandeza toda, diz, ai de mim, eu não vou suportar. Eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e faço parte de um povo impuro também. Na grande realidade é assim que é o mundo. Nenhum de nós no mundo somos puros o suficiente para estar na presença do Senhor Deus. Eu não sei se você lembra, mas uma das bem-aventuranças que o Senhor Jesus fala lá no monte no Sermão do Monte, naquele sermão, um dos mais conhecidos de Jesus, uma das bem-aventuranças, Jesus fala assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então veja, desde o povo de Israel à beira do Sinai, Isaías também, um profeta, quando olhou para Deus, disse, eu não posso, eu sou impuro. Então você saiu de casa esperando ter um encontro com Deus? Se você saiu de casa esperando ter um encontro com Deus e Ele se revelar a você, você não vai sair daqui da mesma forma. Você não consegue. O mesmo sentimento que o povo de Israel sentiu quando estava na presença de Deus, o mesmo sentimento que Isaías sentiu por estar na presença de Deus, esse vai ser o sentimento que você vai sentir. Quem sou eu? O que eu tenho feito? O que o Senhor quer de mim? No livro de Romanos, no capítulo 3, tem outro texto que explica um pouquinho por que isso acontece. Por que a grandeza, a onipotência, a maravilha de quem Deus é, ao se revelar a mim e a você, nos constrange tanto a ponto de nós nos sentirmos tão pequenos, tão inapropriados, tão indignos. Romanos 3, o verso 23, outro texto bem conhecido, da grande maioria de nós, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, até eu, se eu olhasse para o Senhor agora, se eu visse, e ao planejar esse sermão, eu fiquei pensando
no pouquinho de tempo que me restou no dia de hoje para poder fazer isso aqui, eu pensei, por que eu tenho que pregar isso aqui? Por quê? Por que eu tenho que ser o mediador para que a igreja que hoje ouça essa mensagem? Eu também preciso da glória de Deus. Eu estou destituído dela e eu não suportaria estar na presença do Senhor Deus, por mais que eu seja aquele que esteja empunhando o microfone nessa noite. Isso não me torna melhor que vocês. Talvez o fato de eu estar aqui à frente percebendo o quanto o Espírito Santo está agindo, porque você consegue olhar para o púlpito, olhar para a mensagem, olhar para a sua Bíblia. Mas quando eu estou aqui da frente, eu olho para vocês, eu olho a reação de vocês, eu olho o olhar de vocês, eu consigo nitidamente perceber a atuação do Espírito Santo já conversando com a grande maioria. E eu penso, por que o Senhor está me usando dessa forma como mediador? Eu necessito tanto dessa glória. Caminho a Cristo, na página 21, nos diz assim: o pecado interrompeu o relacionamento entre o céu e a terra, de modo que o homem por si mesmo não pode mais compreender claramente a voz de Deus. Então veja, se não é o Espírito Santo atuando nesse momento na mensagem, em mim e em vocês, quem de nós poderia sair daqui dizendo assim, entendi o sermão? Nenhum de nós. A palavra de Deus, o dialeto do céu, a linguagem universal da Assembleia Angelical, só pode ser compreendida por aqueles em quem o Espírito Santo estiver trabalhando. Então eu queria que você prestasse atenção nisso. Se você está conseguindo entender o que Deus está querendo te dizer, se você está aqui prestando atenção e no final você entendeu o que o Senhor está falando, significa que aconteceu um milagre extraordinário. Você está sendo tocado pelo Espírito Santo, Ele está te fazendo entender coisas que a maioria das pessoas não entendem. Sua percepção espiritual, ou a nossa percepção espiritual foi obscurecida. E aí no caminho a Cristo, na página 21, diz assim: Jesus veio ao mundo para dissipar essa negra sombra, revelando ao homem o amor infinito do Pai. A Bíblia nos fala, no livro de Hebreus, eu queria convidá-los para abrir sua Bíblia. Hebreus capítulo 1, o verso 1 e 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então olha que declaração tremenda que existe aqui. Primeiro, está falando a respeito de Jesus. Os últimos dias não é o tempo em que nós estamos vivendo, os últimos dias proféticos da história desse planeta, mas é os últimos dias. É como se Paulo estivesse dizendo assim, nos últimos dias, ou nos últimos anos, ou então nos últimos tempos aqui, é o tempo presente dele, como se ele estivesse falando de um passado recente. Você está conseguindo entender? Ele não está lançando uma profecia a respeito do tempo do fim. Ele está falando de um passado recente dele. Por isso ele usa a expressão nestes últimos dias. E ele está dizendo, nesses últimos dias, Deus mudou a forma de se comunicar com o homem. Até então, o homem não aguentava a glória de Deus. Você consegue entender? O homem, por necessitar da glória de Deus, por aquilo que o pecado fez, nos distanciou de Deus a quilômetros de distância. O homem não suportaria que Deus falasse diretamente com ele. E aí Deus, até então, vinha usando um método. Qual era o método? Os profetas. É o que está dizendo Hebreus. Só que quando Jesus veio, Paulo vai falar assim, quando Jesus veio, Deus mudou o método. Usou Jesus para falar diretamente conosco. Mas olha que interessante, Jesus diz, Paulo aqui no final do verso 12, aliás 2, diz assim,
nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também o Filho fez o quê? O que diz aí? Fez o universo. Então, quem é que fez todas as coisas? Quem é que fez o universo, de acordo com o que está escrito aqui? Jesus. O Criador de tudo foi quem veio falar conosco. Deus agora fala por intermédio de Jesus. Jesus, ele vem como Deus falando com a gente. Então Deus muda a linguagem agora. Agora é o próprio Deus falando e não mais um profeta. É o próprio Deus se declarando diretamente às suas criaturas e não mais um profeta. Mas quando Jesus esteve aqui, será que Jesus falou como Deus ou falou como homem? Se Jesus falasse como Deus, quando estivesse aqui, qual seria a atitude daqueles que estariam ouvindo? Qual seria a reação daqueles que estariam ouvindo? Você consegue perceber? Veja, o povo de Israel estava à beira do Sinai. Deus falou como Deus para esse povo. Como é que o povo reagiu? O povo tremeu, achou que ia morrer. E se jogou ao chão. Isaías falou diretamente com Deus. Deus, conversando com Isaías, não envelopou a mensagem. Não camuflou a mensagem, não diminuiu a mensagem. Se apresentou a Isaías como o próprio Deus. E Isaías, qual foi a reação dele? Eu vou morrer. Não suportou, se lançou aos pés e falou: miserável, eu sou impuro, não posso estar aqui. Muda quem eu sou. Não foi assim? Se Jesus tivesse vindo e falado como Deus que ele é, criador do universo, sem envelopar a mensagem, sem comprimir, compactar a mensagem, como é que nós teríamos reagido? Da mesma forma como os outros, nós não suportaríamos. Vocês querem um exemplo disso? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. A gente vai ler a partir do verso 1. Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1. Mateus capítulo 17, a partir do verso 1, nos diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular a um alto monte. E o que diz ali? E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Falando ele ainda, eis que uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente o quê? Olha, quando Jesus estava aqui conversando com a humanidade, quando o próprio Deus veio falar conosco, através de Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Jesus compacta a mensagem. Jesus envelopa a mensagem. Jesus envelopa o texto, envelopa o verbo. Porque se ele falasse como Deus, nós não suportaríamos. Ele chama os discípulos mais chegados a ele e fala assim: deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que eu não mostrei para ninguém ainda. Diz que ele se transfigura. O que é isso? Ele tira a embalagem humana e coloca a embalagem divina e fala com eles. Eles aguentaram sim ou não? Eles não aguentaram. Eles tremeram. Olha que tremendo é isso. Quer dizer, quando Jesus veio aqui à terra, era Deus falando conosco. Mas era Deus falando conosco de uma forma que eu e você aguentasse. De uma forma que eu e você pudesse
ouvir, compreender, atender e responder. Porque se ele falasse conosco da forma como ele é, nós não iríamos nem ouvir, nem atender, nem compreender, nem responder. Deus nos ama tanto, a ponto de querer fazer-se ouvir por mim e por você, mas ele também quer ser compreendido, quer ser atendido e quer ser respondido, não ignorado. Por isso que a mensagem ela chega de diferentes formas. Por isso que o sermão é mas atende diferentes necessidades. Porque se Deus viesse aqui com a sua glória e se revelasse, nós não conseguiríamos suportar. Os discípulos não suportaram. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 421, diz assim: durante a transfiguração, Cristo foi glorificado diante dos olhos dos discípulos. Sua divindade irrompeu através da humanidade e eles contemplaram a sua glória celestial. Foi-lhes dado um lampejo da majestade com que ele, Jesus, virá na segunda vez. Eles viram Jesus em sua glória, o que fortaleceu a sua fé, pois nunca mais duvidaram de que ele era o Messias prometido. E agora, conversando isso aqui com vocês, me vem um lampejo dessa mensagem que eu creio, honestamente creio, que é a ação do Espírito Santo. Fica claro até agora que quando Deus quer comunicar comigo e com você, ele não vai mostrar a sua glória, sim ou não? Porque nós não suportaríamos. Porque nós não somos puros, como disse o profeta Isaías. Necessitamos da glória de Deus para olhar ele face a face, glória a glória. Só que mesmo sendo indignos, de acordo com esse texto aqui, mesmo sendo impuros, aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estabelecem uma linha de amizade com o Senhor Deus, o que é que o texto bíblico aqui está nos dizendo no verso 2? Está dizendo, em particular, Jesus os conduziu e se manifestou a eles. Então o texto aqui acaba dando para mim e para você uma esperança de que Deus, por mais que esteja lá na sua glória, Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus que está lá em nós aqui e que Ele manda intermediação ou mediação na sua mensagem para atingir a mim e a você. Ele pode mostrar a glória dele para você. Se mostrar em todo o seu esplendor para você, como Ele fez para os seus discípulos. O que é que esses homens tinham de especial? Se você acompanhar os evangelhos, você vai ver que o que eles tinham de especial era a amizade com Jesus. Jesus não mostrou a sua glória, o seu esplendor, não se despiu da roupa humana e vestiu a sua divindade para falar com eles o tempo todo. Não. Mas o que a gente leu aqui é que o que Jesus fez por um instante só fez com que esses homens tivessem a sua fé o quê? Fortalecida e se tornasse inabalável. Talvez, eu não sei se você já percebeu isso. Você já parou para pensar que Deus já deve ter mostrado a glória dele para você e você não percebeu? Quais foram os eventos que já ocorreram na sua vida que hoje fazem você ter certeza, convicção de sua fé? Que te tornam inabaláveis, que fazem a tua fé estar fortalecida? Quais foram esses eventos? Muito provavelmente esses eventos era Deus mostrando quem Ele era e o que Ele pode fazer. Mas se Deus ainda não fez, se ainda não houve esses momentos, seja amigo dele. Estabeleça uma linha de amizade, uma linha de intimidade com o Senhor. Seja conhecido como um amigo de Deus, para que Ele possa mostrar para você a sua glória, o seu esplendor, como Ele fez com seus discípulos. Se Ele fizesse isso hoje, talvez nós não conseguiríamos suportar a sua glória. Os discípulos não suportaram, o profeta Isaías não suportaram. Não suportou, o povo de Israel
Não suportou. Só que a Bíblia diz que nós vamos ver Jesus voltando com toda a sua glória. A pergunta que eu faço é: vamos suportar? Do jeito que somos? Da forma que estamos? Sem dúvida não vamos. É ou não é? Então como é que a Bíblia diz que nós vamos encontrá-lo face a face? Tem um hino que nós cantamos do Inário que diz assim: face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Do jeito que somos? O que tem que acontecer? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Aliás, 2, capítulo 3, verso 18. Eu já li várias e várias vezes esse texto aqui. Deus, em sua misericórdia, providenciou uma solução para que a gente pudesse olhar para Ele. Deus providenciou, gente. Hoje o que Deus faz conosco é FaceTime. A gente conversa com Ele, mas não olha para Ele. É a distância que Ele se comunica comigo e com você. É por meio da Bíblia, é por meio da pregação, é por meio de um louvor, é por meio de um mensageiro, é por meio de circunstâncias. É o WhatsApp celestial conversando, mas não é o pessoal. Porque se fosse o pessoal, nós não aguentaríamos. Só que você não está com vontade de encontrar com Deus? Você não está com vontade de olhar face a face para Ele? Só que do jeito que nós somos, nós não conseguimos. Então o que tem que acontecer? Deus providencia a solução. Olha o que diz o verso 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo Senhor, o Espírito. O que o texto está dizendo? No verso 17 diz que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo começa a fazer uma obra na minha vida e na sua vida. Que obra é essa? Começa a nos transformar de glória em glória. Um pouquinho cada vez transformar o meu e o teu caráter, a minha e a tua forma de pensar. Aquilo que nós somos, o nosso coração corrompido, distante de Deus, necessitado da glória do Senhor, começa a ser preenchido pela glória do céu. De glória em glória. Um pouquinho todo dia. Só que essa transformação precisa da tua permissão, da minha. E se assim permitirmos, nós estamos nos preparando para encontrar Jesus face a face. No livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, o verso 2. João capítulo 3, o verso 2, nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, o que diz aí? Quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Há uma esperança para a minha vida e para a sua. Há uma solução para mim e para você. Porque o texto diz, complementando aquilo que lemos lá em 2 Coríntios, seremos transformados a ponto de que quando Jesus vier, seremos semelhantes a Ele. Essa transformação, ela é progressiva, ela precisa acontecer todos os dias, um pouquinho de cada vez. E aí o texto está dizendo, temos uma certeza, seremos como Ele é e vamos poder vê-lo. Que tremenda mensagem. Quer dizer, o Deus que se manifestava no Éden e falava face a face com as criaturas. Essas criaturas que falaram assim, não aguentamos se Deus se manifestar. Que Ele use mediação para falar conosco. Durante toda a história do planeta, é Deus tentando estar comigo e com você, falando comigo e com você, mostrando quem Ele é. Ele veio à Terra, mesmo assim não pôde vir como Ele é.
porque não suportaríamos. E quando veio, para alguns que eram chegados, que eram seus amigos, ele mostrou quem era. E aí aqui o texto está dizendo o seguinte: ele vai fazer isso de novo, mas por toda a eternidade. Ele quer se revelar para você, ele quer se revelar na sua vida. E por toda a eternidade ele quer se mostrar face a face para você quem ele é. Para isso a gente tem que ser transformado. Para a gente ver quem ele é, não dá para ser quem nós somos. Tem que ser diferente. É uma transformação progressiva, é devagar. A pergunta que eu faço para você é: você deseja ser preparado para ouvir a voz de Deus? Você precisa permitir que o Espírito Santo lhe transforme. Você precisa permitir que o Espírito Santo comece a abençoar você de tal forma que mude completamente quem você é. Você entende que o Evangelho não é Deus te dando o que você precisa, mas é Deus arrancando o que você é e colocando a natureza dele dentro de você para que você possa passar a eternidade ao lado dele. Isso é o Evangelho. Hoje Deus nos fala por meio dos seus pregadores, por meio da sua palavra, por meio do Filho. Hoje Ele convida que eu e você venhamos nos aproximar dele. E Ele espera que eu e você não venhamos nos esconder como o povo fez. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a ponte, Ele é a voz mansa do Pai, envelopada. E Jesus disse: não tem mais. Vinde a mim. Qual vai ser a tua resposta diante daquilo que você aprendeu nessa noite? Você vai sair daqui igual? Eu sei que você entendeu que Deus se fez presente. Eu sei que você entendeu que Deus falou diretamente contigo. Eu sei que você entendeu que o que Deus falou é: entrega-se a mim. Deixa eu tomar conta da sua vida e deixa eu mudar quem você é, para que um dia a gente possa viver a eternidade. Se a tua resposta for sim, para essa proposta de Deus para a tua vida, eu tenho certeza grandes bênçãos virão. Se a tua resposta for não, eu tenho certeza Deus vai continuar insistindo com você. Mas hoje você pode usufruir da bênção de Deus. Que eu e você possamos hoje tomar a decisão de permitir que o Espírito Santo de fato faça essa diferença. Que seja uma semana diferente, não que seja a semana que eu viva, mas como disse Paulo, que seja a semana em que Cristo viva em mim. Que morra eu. Porque deixa eu te perguntar, a gente faz planos para uma eternidade, né? A gente faz planos para daqui a 5 anos, planos para daqui a 10 anos. Mas quem de nós consegue acrescentar um dia a mais à nossa existência? Nenhum de nós consegue garantir que estará vivo amanhã. Então hoje a decisão de querer se parecer com Cristo, de querer encontrá-lo face a face, tem que ser tomada. É hoje que Deus coloca diante de nós a oportunidade, não é amanhã, não é daqui a 5 ou 10 anos. Nosso maior defeito é imaginar a eternidade como sendo algo que está muito distante da gente. Mas se você parar para pensar, a eternidade pode acontecer daqui a alguns minutos. E ela só será real para aqueles que encontrarem face a face com Jesus. E eu não sei se você entendeu a mensagem de hoje, mas para encontrar face a face com Jesus, não dá para ser quem nós somos. Vamos ficar em pé, vamos terminar com uma oração. Que a tua decisão fique clara diante de Deus. Que Ele conceda a você uma semana abençoada, um fim de noite tranquilo, uma noite bem gostosa, debaixo do edredom, bem quentinha. E que Ele te faça lembrar dessa mensagem. Que Ele está à tua disposição. Que Ele está esperando por você. Que Ele quer abençoar a tua vida e transformá-la. Como eu disse alguns minutos atrás, há esperança para todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ficou claro que o Senhor quer encontrar-se conosco. Mas hoje o Senhor se encontra por meio de mediadores. A pregação, os louvores, o texto escrito, é tudo mediação.
De fato, só é possível experimentar da tua glória e da tua presença aqueles que desenvolvem uma amizade íntima e profunda contigo. Porque caso contrário, tudo que nós vamos ouvir é a tua palavra de forma envelopada, amenizada, branda. Não que ela não seja suficiente, ela já é útil para salvar, útil para instruir, útil para guiar, útil para transformar. Só que, Pai, eu não sei quanto aos meus irmãos, chega um momento na relação que não dá para conversar à distância, tem que ser pessoalmente. Chega um momento na relação que a gente quer conversar olhando face a face. Eu não sei quanto aos meus irmãos, mas quanto a mim, Senhor Deus, eu entendo que não dá mais para conversar à distância contigo. Eu quero vê-lo face a face. Eu quero conversar com o Senhor, olhando no teu olho. Só que do jeito que eu sou, não posso. Ajuda, Senhor, para que o Robertson que aceitou a Jesus, ele morra todo dia um pouco. Para que aquele que vai encontrar Jesus em breve quando tu voltar, seja um novo Robertson, a nova criatura, aquele que vai receber um novo nome, alguém que vai ser semelhante a ti. Por isso eu me entrego nas tuas mãos, e eu sei que tem irmãos meus pedindo a mesma coisa agora. Eu os entrego agora, Senhor. A todos nós eu peço que o Senhor nos dê uma boa noite, que o Senhor nos leve em segurança para casa, que o Senhor abençoe as nossas atividades, que o Senhor nos proteja do mal durante a semana, que no culto de quarta-feira a gente possa estar aqui para mais um momento em que vamos ouvir a tua palavra, mas que em todo tempo, quando precisarmos, que o Senhor nos faça sentir que não estamos sós, que o Senhor está conosco. Abençoe-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa noite, uma ótima semana. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha acompanhar cada um de vocês.